Rádio. A rádio oficial de quem investe. Bom, estamos à espera do nosso Bruno Mazzoni para que a gente possa conversar com ele. Já é possível. Na ponta da conexão, então, o Mazzoni está com a gente. Mazzoni que, claro, se ligou nas movimentações do dia 7 de setembro, atento ao que poderia reverberar para o mercado. Ao que tudo indica, Brunão, e eu gostaria que o seu destaque inicial rapidamente passeasse por isso, devemos ter uma quinta-feira de tranquilidade, de relativa paz nas negociações. Não houve ontem nada que escapasse muito ao manual do bom senso e da moderação que se esperava em torno de Bolsonaro dentro do estilo dele. Não houve ataque a sistema eleitoral ou críticas a esse sistema, ou mesmo a membros específicos do Supremo Tribunal Federal, o que os aliados comemoraram e muito. E houve uma resposta muito forte das ruas que ele conseguiu imprimir numa operação política bem sucedida. Isso deve impor um ritmo mais tranquilo para as negociações de hoje. E o grande ponto sobre o qual queremos te ouvir diz respeito ao petróleo. Que queda esta nesta quarta-feira, que ainda hoje vai tendo sequência. Bem-vindo, Bruno. Bom dia, Léo, bom dia, Diegão, bom dia para todos aí da rádio. O petróleo, até fazendo uma alusão aos comentários durante as manifestações de ontem, né? O petróleo é o único bruxável aqui da semana, tirando todos os outros ativos, vão muito bem. Inclusive hoje, um grande protagonista, talvez inicie-se, né, nessa segunda quinzena de setembro um protagonismo maior da China, assim espero. Eu vejo o minério de ferro hoje é um dia muito bom para você que está posicionado no setor, um dia positivo para o minério de ferro. E ontem, Léo, acho que para trazer a análise de como respondeu o mercado, nada melhor que o EWZ. Então o EWZ ontem subiu, chegou a estar subindo mais de 1%. Tá? E ele pegou a movimentação dos eventos políticos e também da nossa independência de ontem. Então vamos dizer que na ótica do mercado, hoje é um dia tranquilo, tirando o petróleo que chega na base do meu alvo para o ano, tá? Mas eu não acho que o petróleo ele vai ser um vilão da nossa bolsa. Talvez hoje especificamente não tenha ali o setor se movimentando de certa maneira positiva, tá? Mas o petróleo ajuda muitas condições microeconômicas aqui e que favorecem o candidato que o mercado tem como favorito. Então eu não vejo, tá, condições ruins para a nossa bolsa hoje, até vejo uma abertura mais interessante, porque ontem o EWZ assistindo, tá, as movimentações e na ótica do gringo que tem muito mais volume na nossa, tem um bom volume na nossa bolsa, foi um dia de recuperação. Tá? Então hoje, você falou aí na palavra mono, ou pelo menos, poxa, nenhuma surpresa negativa, também acho, mesmo com a queda do petróleo, a gente deve ter a Vale ressurgindo aí para levar o nosso Ibovespa, pelo menos para a estabilidade, assim espero. Então é um dia que eu começo falando que Vale é protagonista e gerando os meus destaques. Ainda bem que o índice dólar, esse é o gráfico do índice dólar, dando um zoom para vocês aqui, pessoal. O índice dólar bate em todos os alvos que eu tinha, então 110, 250, 110, 800, e ontem já teve aqui uma bela rejeição vendedora. Então eu espero, tá, que a minha tese não broche, que é de dólar se enfraquecendo, tá, e commodities sendo destaque para setembro, e coloco o gigante chinês ganhando mais protagonismo nessa segunda quinzena, assim espero, tá, que o pior tenha se passado aí dos novos lockdowns lá durante a semana e semana passada, e a gente comece a ter dados interessantes da China, o que leve commodities a ter uma estabilidade, e o minério de ferro tem um upside muito mais para cima do que para baixo. Eu já falo para vocês a análise, mas o importante é que o DXY cedeu, pessoal, cedeu ontem forte na região que eu tinha de alvo, então eu não acho que o DXY vai fortalecer muito, tá, nos próximos dias, o que gera para a gente aqui menos pressão no câmbio, tá? Então toda aquela tese que o dólar está subindo no mundo e o nosso dólar aqui meio que lateral, nós tendemos a ter uma semana e hoje especificamente um dia mais tranquilo pro nosso câmbio. Léo, eu tô vendo aí que a minha telinha tá sendo compartilhada. Não sei se os gráficos ainda estão sendo compartilhados. Só Tamo vendo. Comentar contigo aqui. Estamos vendo sim. Estamos vendo beleza. sim. E a gente Show. há pouco Então, viu o Bruno passear, né, pela questão da expectativa dele, e faz um bom ponto aí relacionado à Vale, entendendo que mesmo com essa queda do petróleo, se por um lado a Petrobras deve ser mais punida, castigada, por outro lado a Vale deve puxar o Ibovespa. Vamos ver se isso se confirma. A expectativa do Bruno se assemelha àquela que eu estava alimentando desde o início do programa. O que é que estamos vendo aí, meu caro Brunão? Rapidinho, só a curva de juros americana também cede, movimento em linha, então, com o DXY.
Só que aí, pessoal, eu coloco aqui em cima, né, o CPI e PMI, esse movimento pró-emergente acontecendo hoje, ou seja, dólar cedendo e commodities tirando o petróleo por hora, e deve ter surpresa porque tem estoques de petróleo hoje. Então o Léo já mostrou, o Diegão também já mostrou, a agenda é importantíssima. Se o petróleo não tiver uma derrocada amanhã, mas hoje, depois dos estoques, pessoal, a gente vai ter o cenário perfeito, eu acho que para os emergentes. E você comentou de Petrobras, Léo, olha, a queda do petróleo para a Petrobras não necessariamente é ruim. Fato. Agora, você sim, né? Clio, Enalta e as outras companhias, as Junior Oils, hoje é um dia, entre aspas, de sangue, tá? É um dia não interessante para você nas small caps, pelo menos tende a ser. Para a Petrobras, não. Então, imagina a Petrobras neutra, uma leve queda, e a Vale levando o Ibovespa nas costas. As costas, condições macro hoje nos Estados Unidos positivas. Então, o S&P tá, teve um fechamento muito bom ontem, tá? Por a queda do dólar, fechamento da curva de juros, e hoje, então, a depender da alta, tá, pode contaminar os emergentes, que, no meu ver, pessoal, ainda não desisti da tese que commodities vão ser protagonistas em setembro novamente, tá? E o dólar vai começar a ceder. Então, um dia tranquilo para os Estados Unidos deve ser tranquilo para nós, com o destaque aí para Vale, Léo. Tá certo. Claro que a ressalva do Bruno tem razão de ser. A Petrobras, a gente brinca aqui em uma frase, o sucesso dela pode condená-la, porque quanto mais caro tiver o petróleo, se em teoria o modelo fica mais lucrativo, por outra pressão sobre os preços dos combustíveis e o risco Brasil também se acende. Então é fato que por esse ângulo, uma queda do petróleo tende a tirar a pressão política em torno da Petrobras, o que é positivo. No entanto, a brusquidão com que o petróleo desidratou foi tamanha que isso pode se impor mais como um viés baixista para a Petrobras. Mas é o campo hipotético. O Bruno traz uma ressalva interessante, porque a dinâmica da Petro é própria na sua própria forma de negociação da Bolsa. Já a PetroRio, exatamente, eleitoral, sobretudo, já que a gente está aí há 24 dias do primeiro turno. Já PetroRio, 3R Petróleo, não tem muito o que pensar, não. Petróleo para baixo, os papéis devem sempre acompanhar esse ritmo. Bom, falando em petróleo, vamos discorrer sobre a commodity, sobre o minério de ferro, que é que os gráficos revelam por aí, Brunão. Vamos lá, Léo. Eu vou tentar... Aqui está o gráfico do petróleo. Então, aquele gráfico clássico nosso. E só finalizando o papo sobre Petro, pessoal. Petro e Banco do Brasil agora é totalmente eleições. Então, pesquisas, fatos relevantes das eleições, tá? Então, acho que a Petro se descola, já está descolada do petróleo, tá? Do preço do petróleo, deve continuar esse descolamento, tá? E mesma coisa para o Banco do Brasil. Eu vejo ontem como um dia de demonstração de força do atual presidente, então deve ser ali, se o petróleo cai, pelo menos a política segura a Petrobras aí com certa estabilidade. Petróleo, não estou fazendo merchan aqui para a Amazon, mas creio que esse sinalzinho aí de inversão de tendência aconteça nos próximos dias. Então eu falava para vocês que o minério de ferro aos 94, a simetria é para cima e não para baixo. O petróleo aos 87, aos 85, aos 88, 91, a simetria também é para cima. Por hora, o Tio Sam ganha, então não aposte contra a América, tá ótimo para a América hoje. Dados econômicos arrefecendo, quem sabe a inflação também, e commodities tomando uma pancada, principalmente o petróleo, que é o principal dele. Então tá muito positivo para o S&P. Para nós, eu acredito que vai ficar positivo, porque eu ainda acho que o petróleo vem para cima, a esses preços a OPEP vai diminuir com uma reunião extraordinária ou algum fato relevante mais a ficar azedo, salgado o preço do barril. Então eu tomaria cuidado, eu não seria um vendedor aqui no petróleo. Hoje é um dia ruim para o setor, porque ontem foi um fechamento muito fraco, mas eu não seria vendedor, tá? Eu esperaria o oposto, um sinal de compra. Pode vir pelos estoques de petróleo, pode vir pela parte técnica também. Então, pessoal, 85, 87, 88, 91 dólares é a região da OPEP aqui para mim. Eles vão tentar segurar esse preço e podendo voltar, e deve ser a tendência a uma lateralização. Então eu mantenho o meu cenário base para o petróleo. Nesse momento está realmente na base do cenário base, então não sou vendedor, tá? Aos 102, 104 a gente fica elas por elas, 1 para 1, e aos 111 vendedor totalmente. Comprador na região atual, médio ponto 102, 99, 104 e vendedor aos 111. Acho muito mais pró-touros do que ursos nessa faixa de preço, pessoal. O que vai me surpreender? Se rompermos 85, tá? Aí eu acho que azeda bastante. Não acho que vai romper com consistência,
tá? Acho que vai ter algum fato novo aí, tá colocando esse preço do petróleo em estabilidade. Essa é a minha condição para o semestre inteiro. Setembro eu estou mais para as commodities que para dólar, porque as commodities caíram em julho e agosto. Então setembro é o mês da recuperação, outubro, novembro, dezembro é o mês do caranguejo, aí fica andando de lado, assim como o dólar, espero, tá? Petróleo, então, não seria vendedor, mas é um momento ruim, tá? Eu espero sinais, estou aqui aguardando sinais de compra. O minério deu esse sinal, pelo menos para mim, é o sinal dos 94,10 ali, certo? Chegamos aqui esse dia nos 94,10, no dia seguinte, compra, nos outros dois, nada para cima e nem para baixo, uma indefinição, e hoje compra de novo. Então, na ótica do mercado, né, eu vejo que a simetria é para cima. Eu coloquei aqui a bandeirada 108. Vejo o minério de ferro, perdão, ganhando aí $8. Isso para Vale, como eu comentei com o Léo, é espetacular, tá certo? Então eu vejo que a Vale hoje pode ser protagonista, Léo. E aqui fecho o papo de commodities. Perfeito. Isso posto, a gente vai para os finalmente em cima de Dolfut e Indifut para falar especificamente do mercado de futuros que está batendo a porta. Você, Brunão. Vamos lá. Vamos começar pelo índice, pessoal. Um gráfico terrível, cheio de pontos. Então, o índice ele está realizando por tempo e não por preço. Então, vocês podem ter visto aí nos últimos expressos da manhã que aumentou muito o número de pontos, de pedágios, né? Tanto para cima como para baixo. É isso, pessoal. É a indefinição. Tem argumentos ótimos, tá? Pós-eleitoral, macroeconômicos para comprar. Tem argumentos bons e ótimos também para vender. Equilíbrio. O equilíbrio do Ibovespa, isso se sinaliza também para a nossa curva de juros equilibrada. Tá aí, 111, 108, 115, 116. Me parece que a briga vai ser desses dois patamares. O Ibovespa hoje muito mais próximo da base, então compradora, do que do topo ali do 116, do 120, do 122. Não sou o vendedor do Ibovespa, acho que o evento de ontem fica neutro, como o Léo falou, e hoje nós podemos ter não só o petróleo se recuperando pós 11 horas, né, que é o estoque, me perdoem, depois, Léo, você fala para mim se é 10h30, 11 horas, 11h30, mas também o minério de ferro já deve acordar, a Vale já deve acordar mais para cima, tá? Após ter tocado nos R$61. Então eu não sou vendedor com Vale para cima da bolsa. Se bancão vier junto, show de bola, Petro pode ficar neutra, que o Ibovespa ainda consegue respirar. Se a abertura de hoje e tem fundamento para ser acima dos 111,250, porque o EWZ subiu 1% ontem, quase, tá? Então a abertura de hoje tende a ser com gap de alta, ou pelo menos mais para cima do que para baixo. Eu usaria o 111,250, o 111,120 como suporte, e não como foi resistência no final do pregão de terça-feira. Errei, abertura para baixo, pessoal. Os pedágios são diversos aqui, 110,270, 109,635, os dois mais fortes, tá? Depois a gente enxuga e vai direto para o VWAP. Daqui eu não considero que passa, não só hoje, mas para o mês, tá? Então 108, 535, 108, 410, 108, 35, e aqui tem vários, tá? Pedágiozinhos na parte de 108, tá? Sem fato novo político, tá? E acreditando que as commodities vão ter relevância, não acho que a gente passa do 108, certo? Para cima, aqui é a única grande resistência que eu tenho, tá? Para essa abertura, se o gap não for muito forte, tá? E respeitar, 112,745, 113,225, depois 113,510 e vários pedágios ali no 114. Então esse é o viés para o índice, abertura do EWZ, como eu falei, já abrimos, né? Então o gap foi de alta, pessoal. O gapzinho de alta aqui. Então eu utilizaria ali o 111,250 como suporte, 111,120 como suporte e os alvos na casa aqui a partir dos 112,745. Para o dólar, espero que ele tenha abrido em baixa. Muito bem, abriu em baixa. Ainda bem. Então, o dólar, pessoal, eu não tenho uma resistência próxima dos preços atuais, o que é um saco, mas vamos falar dos suportes. Continua sendo 5,207, 5,197,5. Olha, hoje é um dia, tá, que o dólar tem um fundamento mais razoável do que o nosso feriado de romper com força os tais 5,197. Vamos esperar, assim espero, tá? Porque o DXY tende a ceder, pessoal. Para que a minha tese esteja certa, o DXY consistentemente essa semana vai ceder. Do 110, quem sabe ele volta para o 108.
DXY a 108 é o dolinha de novo naquele ponto clássico do 5,110, Léo. Errei, o dólar veio para cima, frustração total. Hoje, especificamente, 5,318, tá? É o principal alvo, depois 5,325,5, Léo. Muito bem, Brunão. E para te complementar, você levantou a bola aqui dos vários ou das variações dos estoques de petróleo EIA semanal. Rola hoje ao meio-dia. Fotografia americana, a gente vai ficar de olho também. Meio-dia na transição ali do Expresso da Manhã para o almoço de negócio. Brunão, até mais tarde. A gente volta a conversar na faixa das 10 às 5 o Mercado à Vista. Até lá. Fechou, Léo. Até daqui a pouco. Valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.